Que a paz do Mestre possa estar em nossos corações e que nesta noite possamos todos nós, aqui unidos, nos conscientizarmos ainda mais da nossa responsabilidade como espírita. O mais importante nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, quando ele analisa o verdadeiro espírita. É aquele que trabalha, que luta para vencer as suas más inclinações. É aquele que tenta vencer a si próprio, a dar lugar ao homem novo e deixar de lado aquele homem velho carregado de lutas e dificuldades. E a doutrina espírita é esse convite constante aos nossos corações, de mudança, de renovação, de crescimento e de evolução. É com muita alegria que retornamos a Divinópolis, porque aqui já se faz uma casa do nosso coração. E gostaríamos, logo de início, parabenizar o trabalho de unificação feito nesta cidade, onde realmente demonstra o sentido do que vem a ser essa busca de trazer métodos únicos, de unir essa família espírita para que nos tornemos um feixe forte. Como dizia o nosso irmão aqui, tanto no plano físico é nosso irmão, mas também no plano espiritual, quebrar uma vara é fácil, quebrar um feixe se torna muito mais difícil. E todos nós precisamos nos unir para que formemos esse feixe, onde nada poderá quebrar, e assim dar-nos a oportunidade de trabalharmos na seara do Mestre, para, quem sabe, merecermos esse mundo novo que está por chegar, a nova era, o mundo de regeneração, tão ansiado pelos nossos corações, espíritos eternos que somos, que viemos de vidas e vidas sucessivas, que já plantamos dores e sofrimentos no nosso plano, mas agora estamos tentando arrancar as ervas daninhas pelo nosso exemplo, pelo nosso amor, pela prática dessa doutrina de luz e pela vivência do Evangelho do Cristo, que de uma forma ou de outra se encontra sufocada em nossos corações pelo egoísmo que desenvolvemos em nós. Mas essa doutrina de luz veio justamente a auxiliar-nos e nos torna muito responsáveis diante deste trabalho, diante dessa tarefa. Quando fomos convidados a falar na Semana Espírita em Divinópolis, demonstramos o nosso anseio de trazer um conhecimento a nível do que é o movimento espírita. Eu tenho a certeza que para muitos o conhecer da história da doutrina espírita não é novidade. Para alguns as notícias passam-se de leve, para outros o conhecimento não é muito amplo, mas não é nada demais e nunca será demais relembrarmos como se iniciou essa doutrina de luz, como que ela teve o seu início, como que ela se transcorreu e como ela chegou ao nosso país, de que forma ela chegou ao Brasil, uma vez que temos o conhecimento que a doutrina espírita teve o seu berço na França, certo? Então, a gente hoje vai falar do movimento espírita, falarmos rapidamente do que é o movimento de unificação, para todos nós nos conscientizarmos dessa grande responsabilidade que temos como espírita. A doutrina espírita, nós sabemos que é um conjunto de princípios, princípios estes que vêm caracterizá-la com valores filosóficos, religiosos e científicos. Mas essa doutrina, ela não surgiu de uma forma imprevista, nem de uma hora para outra. Nós sabemos que antes que ela chegasse ao plano físico, muito trabalho se fez no plano espiritual. Mesmo antes dela chegar no plano físico, houve o advento do Espiritismo, algo que preparou esse caminho para que Kardec pudesse ser despertado pelo interesse no campo da pesquisa, para que ela pudesse ser alicerçada
não como uma religião de fé cega, mas uma religião de fé raciocinada, baseada em observação, baseada em testes, para que ela pudesse ser verdadeira, para que ela tivesse condições de enfrentar a razão e a lógica. Porque Kardec coloca para nós no Evangelho: a fé inabalável é aquela que enfrenta a razão. E essa fé é essa que Kardec propõe para nós no Livro dos Espíritos, quando ele nos diz: analisai a todos os espíritos, não aceitai a todos, porque nem todos os espíritos são de Deus. A tua fé deve ser a fé da razão, aquela fé que enfrenta a lógica e o raciocínio, para que ela possa ser sólida. Essa fé cega que antes havíamos treinado em outras religiões, em vidas passadas, onde alguém nos dizia que deveria ser desse jeito e nós aceitávamos, e não tínhamos como reconhecer os erros e os fracassos dessas crenças, hoje, já, na doutrina espírita, não aceitamos. Temos que ter a nossa razão batendo, indo de encontro com o conhecimento que nos é trazido. E é desta fé, é desta doutrina de luz, que enfrenta a razão, que nós vamos falar hoje. Nós vamos ver que em 1848, vamos ter a fase preparatória, a chamada fase preliminar da doutrina espírita. É os fenômenos de Hadesville, onde vamos encontrar as irmãs Fox, as mesas girantes, em 1854, pelo senhor Fortier, tendo também aqueles vultos famosos, como Crook, como Alice, como Zollner, e muitos outros médiuns foram utilizados, e muitos outros cientistas que utilizaram médiuns para efetivar as experiências da existência de um mundo espiritual, um mundo real, que caminhava paralelo conosco, a humanidade encarnada. E Emmanuel, na seara dos médiuns, vem dizer para nós: a mediunidade serviu para alertar os mistérios brilhantes da observação científica. Era necessário que a doutrina espírita fosse nascida no meio culto e não no meio de ignorantes, para que ela pudesse se fazer prevalecer. Então, Emmanuel fala para nós, projetando inquisições do homem para a esfera espiritual. Através da ciência, pela comprovação científica, o homem voltaria os seus questionamentos para o plano espiritual. Interrogaria aos espíritos tudo aquilo que eles desconheciam. Queriam respostas, mas respostas que pudessem ir de encontro com o intelecto e ser aceita por este intelecto, por esta razão, por este raciocínio e pela lógica que todos nós devemos ter em cima de todo e qualquer conhecimento. Emmanuel fala para nós no livro A Caminho da Luz, no capítulo 23, e esclarece o porquê da eclosão dos fenômenos de Hadesville. Se nós sabemos que não é o fenômeno que convence, porque Jesus muito mais fez e ainda assim não convenceu, então Emmanuel esclarece para nós por que dessa necessidade dos fenômenos acontecerem para que a doutrina dos espíritos chegassem à humanidade. Então ele coloca: a tarefa de Allan Kardec era difícil e complexa. Atento à missão de concórdia e fraternidade da América, o plano invisível localizou aí as primeiras manifestações tangíveis do mundo espiritual, no famoso lugarejo de Hadesville, provocando os mais largos movimentos de opinião. A fagulha partira das plagas americanas, como partira igualmente delas a consolidação das conquistas democráticas. Então é a luta pelos direitos do homem. Foi neste país que se deu as lutas pela democracia e se implantou a democracia no mundo, esse desejo de liberdade, de decisões, onde o homem pudesse manifestar os seus anseios. E de lá também viria as comprovações de um plano espiritual neste país, onde a democracia havia ganhado total campo de ação. Então viria de lá as primeiras experiências. E o irmão X, em Crônicas de Além Túmulo, na parábola intitulada A Ordem do Mestre, fala-nos:
que os fenômenos mediúnicos, às vésperas do advento do Paracleto, foi uma intensificação, representando o desencadeamento do alvissareiro plano dirigido diretamente por Jesus, cumprindo a sua promessa: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Tudo isso vem nos mostrar que o plano era do Cristo, porque ele havia nos prometido voltar. Voltaria como o Espírito da verdade, levantando o véu de tudo aquilo que ele havia nos ensinado, coisas que naquele momento nós não tínhamos como descortinar. Era preciso que nos amadurecêssemos, era preciso que tivéssemos uma outra visão do mundo, uma outra visão da própria vida, das nossas próprias necessidades, para que este véu do Evangelho pudesse ser levantado e as nossas mentes pudessem descortinar a nossa verdadeira função no plano físico. De vermos o plano físico não a única finalidade do ser criado pelo nosso Pai Celestial, mas apenas um meio, um momento de evolução, para que um dia pudéssemos herdar o verdadeiro mundo, a nossa verdadeira pátria, que é o plano espiritual, o plano de origem de todos nós, e sermos assim chamados herdeiros do Pai, trabalhadores de sua seara, construtores do universo. Então, com tudo isso, nós vamos verificar a responsabilidade de Kardec mediante a tudo isso que está acontecendo. Ele iria trazer o advento, ele ia trazer o Espírito da verdade, aquilo que Jesus havia nos prometido, para nos auxiliar de forma definitiva a construir um plano de amor. Esse plano que todos nós sonhamos com ele no nosso dia a dia, onde somente o amor possa imperar, onde a dor não tenha mais lugar, o egoísmo não encontre mais guarida em nossos corações. Então foi para isso que Kardec é despertado, para trazer essa doutrina onde tudo isso irá ser auditado em nós, trazendo para nós uma responsabilidade de construção deste mundo que todos nós sonhamos com ele. E em 1853, Paris, desenvolve-se a comunicação escrita. Era o nascimento da psicografia. Facilitava-se assim o intercâmbio entre o plano material e o espiritual. Inexpressíveis ondas de claridade invadiam a Terra, nos diz Emmanuel, quando fala para nós sobre a chegada da doutrina espírita. Então nós vamos ver que as mesas girantes, aquelas comunicações primitivas, dá lugar a uma forma mais simples e mais fácil de comunicação e intercâmbio com os espíritos. É a chegada da psicografia, onde neste mecanismo nós vamos encontrar posteriormente a codificação da doutrina espírita. Emmanuel, um consolador da humanidade, segundo as promessas do Cristo, nos diz: o Espiritismo vinha esclarecer os homens, preparando-lhes o coração para o perfeito aproveitamento de tantas riquezas do céu. Então, é essas riquezas que nós estamos recebendo hoje, com o clarear que a doutrina espírita dá ao nosso Evangelho. Essa luz, através das obras múltiplas que Kardec, que Chico Xavier traz para nós através da psicografia, ampliando a doutrina espírita, trazendo consolação contínua aos nossos corações, alertando-nos com relação aos nossos compromissos espirituais e com relação à doutrina espírita. E todos nós que estamos hoje dentro da doutrina espírita fazemos parte deste movimento, que um dia se iniciou de uma forma precisa e segura, porque ela não surgiu ao acaso. É um plano dos espíritos, é um plano do nosso Mestre Jesus, dirigido por ele mesmo, como nos esclarece a nós. Qual foi o método adotado por Kardec? É o método experimental, o da análise, o da observação. E em 1857, Kardec publica o Livro dos Espíritos. Mas Kardec tem uma fase, vamos fazer um parêntese, para entender a responsabilidade de Kardec e o trabalho do plano espiritual. Porque Deus não traça seus caminhos em cima de uma única cabeça.
E os espíritos vão nos confirmar isso quando o Espírito da Verdade se revela a Kardec como seu mentor. Ele traz a seguinte colocação para Kardec, alertando para ele o seu papel. E isso serve para nós hoje, aqui e agora. Ele vai falar: confirmo o que foi dito, mas recomendo-te discrição. Se quiseres, sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar, como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um único homem. É a nossa posição hoje dentro da doutrina espírita. Nós estamos sendo os convidados. Mas se nós não fizermos, outros virão e farão. Porque os desígnios de Deus não se assentam na cabeça de uma única pessoa. E na casa espírita, muitos de nós às vezes nos posicionamos de forma que sejamos aquela pessoa indispensável ao trabalho. Alguém que não pode faltar na máquina. Não podemos faltar enquanto houver o nosso coração de boa vontade. Enquanto houver o desejo sincero do trabalho, sem nenhuma desejo de aparecer ou de nos mostrarmos superiores, mas aquele desejo sincero de fazer propagar essa doutrina de amor, de fazer verdade todas essas palavras do Cristo, que um dia Ele nos disse: se houver isso, a oportunidade é nossa. Porque se não for desta maneira, se buscarmos na doutrina espírita apenas um meio de nos projetarmos, apenas um meio de colocar para fora as nossas dificuldades, as nossas deficiências, ou mesmo os nossos recalques, não será essa oportunidade nossa. Outros chegarão e farão o nosso papel. Então, na casa espírita, não existe aquele favor, porque muitos chegam na casa espírita achando que estão fazendo um grande favor para os espíritos, ou para o presidente da casa espírita, ou para o diretor do departamento tal, ou para o coordenador da atividade tal. Ele acha que ele é uma peça fundamental e que se ele não estiver lá, nada vai dar certo. Não, meus irmãos, a oportunidade é nossa. Se nós fizermos, ótimo, o mérito será nosso, mas se não fizermos, teremos perdido a nossa oportunidade. E a doutrina espírita continuará caminhando, porque ela independe dos homens, porque ela é do Cristo. Isso é algo que nós precisamos nos conscientizar. Quando somos chamados às tarefas, é importante que saibamos que é Jesus batendo a nossa porta e nos convidando. Se pegarmos, ótimo. Se não pegarmos, perdemos a chance. Não sabemos quando novamente Ele baterá a nossa porta e solicitará de nós a ajuda e o amparo para sermos cearenses da sua grande seara. Então não vamos jogar fora as oportunidades. Não vamos achar que estamos sobrecarregados de tarefa, porque sempre nos alertam que quando o trabalhador está pronto, a tarefa bate à nossa porta. E muitos companheiros, por conveniência ou por comodismo, logo dizem: ah, eu sou muito pequeno ainda, não faço isso não, estou longe ainda. Que isso? Tem outras pessoas em melhores condições e nós perdemos a nossa chance. Se o trabalho bateu à nossa porta, podemos ainda não ter a grande experiência, mas chegou a nossa hora de adquirir. Experiência é fruto de trabalho, de vivência. Nós não vamos consegui-la esperando que seja transmitido por osmose. O crescimento não se faz por osmose. É preciso que pegamos na enxada e tratemos de trabalhar para adquirirmos a experiência, para amanhã sermos seguros em nossa tarefa e até passarmos a nossa experiência para aqueles que virão atrás de nós. Isso é que é importante no trabalho. Fechamos o nosso parêntese e voltamos à nossa história. Quais são os companheiros que vão se destacar nesse trabalho de pesquisa, nesse método científico adotado por Kardec, para que ele venha publicar o Livro dos Espíritos? São muitos, mas nós destacamos alguns. Dentre eles, nós destacamos Camille Flammarion, William Crookes, César Lombroso, Ernesto Bozano, Oliver Lodge, Gustave Gelli, Alexander Kizakov, Russell Wallace, Albert Rocha, Frederick Zollner e muitos outros.
alguns foram destacados. Então vocês estão vendo que a doutrina espírita, como muitas pessoas leigas desconhecem a doutrina espírita, acreditam que ela é fruto da ignorância. Desconhecem que realmente seja a doutrina espírita. Nasceu no berço mais culto da França, justamente no momento em que a França trazia o quê? Toda a eclosão de uma revolução industrial. A tecnologia surgia e dava grande avanço. E é nesse berço de cultura que o espiritismo vai nascer. Então ela não é fruto de ignorância, porque a ignorância não é aquela só da matéria, a ignorância é a do espírito. Mas nem assim o Criador deixou por menos o seu trabalho. Exigiu o conhecimento científico para que essa doutrina não tivesse nenhum motivo para ser criticada. Para que ninguém pudesse atirar pedra nela, porque quem atirasse pedra nela iria demonstrar, sim, a ignorância com relação ao seu conhecimento. Agora vai acabar. Nós vamos falar rapidamente de alguns desses companheiros e vamos deixar os outros para a pesquisa de cada um de vocês. Esses porque nós temos, assim, uma atração, é uma tendência, né? Todo expositor tem tendência por alguém. E eu destaquei 3 por tendência, porque admiro esses companheiros pelo que fizeram e pelo que eles representaram a doutrina espírita. Gostaríamos de aqui falar rapidamente sobre Camille Flammarion. Ele nasceu em 26 de fevereiro de 1842 em Altermarne, na França. Era astrônomo e o mais destacado da sua época. Ele era francês e o mais destacado da sua época. Amigo pessoal de Kardec, e foi ele que o chamou de o bom senso encarnado. Foi Camille Flammarion que caracterizou Kardec como o bom senso encarnado. É autor de muitas obras literárias e destacamos entre elas Pluralidade dos Mundos Habitados, escrito quando ainda contava apenas 20 anos de idade, e A Morte e Seus Mistérios. Essas 2 obras nós temos a edição deles pela FEB. A FEB traduziu para nós e nós temos esses 2 livros traduzidos de Camille Flammarion. Foi Flammarion um exemplo de devotamento do ideal do trabalho. Ele desencarnou em 1925. Outro que nós gostaríamos de destacar é William Crookes, médico de pesquisas, físico inglês, membro da Sociedade Real de Londres. Fez várias descobertas, entre elas, a matéria em seu estado radiante. Ele é responsável na física pela descoberta da matéria em seu estado radiante, emitindo energias. Foi um dos grandes pesquisadores dos fenômenos espíritas e teve como médium 2 figuras bastante destacadas da doutrina espírita, Cat King e Florence Cook. Foram seus médiums utilizados por ele nas pesquisas científicas. E ele muito contribuiu para a avaliação de Kardec com relação aos trabalhos mediúnicos. Um dos livros da sua autoria são Fatos Espíritas. É dele também, nós temos ele também traduzido pela FEB e vendido. Eu estou deixando tudo isso para que vocês leiam. Não é só citação bibliográfica, não. Espírita tem que ter conhecimento científico, histórico, doutrinário, evangélico. Vocês têm que conhecer de tudo. Então vamos tratar de ler, porque são figuras importantes. São pessoas importantes e que muito trabalharam em favor da doutrina espírita. Ele proferiu um discurso no Congresso da Associação Britânica, onde afirmou serenamente: 30 anos se passaram desde que publiquei as atas das experiências tendentes a mostrar que fora do nosso conhecimento científico existe uma força posta em atividade por uma inteligência diferente da inteligência comum a todos os mortais. Nada tenho que retratar dessas experiências e mantenho minhas verificações já publicadas, podendo mesmo a essas acrescentar muitas coisas. Então, William Crookes, além de falar que tudo aquilo que ele havia publicado, ele dava como verdade,
E ainda mais, muito poderia acrescentar em cima daquelas publicações, de todas aquelas pesquisas já publicadas por ele. Gostaríamos também de falar de César Lombroso. Lombroso é italiano, né? Nasceu em 6 de novembro de 1835, médico e antropologista. Em 1882, em seu opúsculo, ele vai justamente ridicularizar as manifestações espíritas. Então, primeiro, ele ridiculariza as manifestações espíritas. E depois, ele se retrata publicamente, em 1888, ele vai publicar no jornal Fansula della Domenica um artigo menos intransigente, onde ele vai falar: quem sabe se eu e meus amigos que rimos do espiritismo não laboramos no erro. E publica isso em um jornal de grande circulação na Itália, retratando aquilo que ele havia ridicularizado tempos antes. Em 1891, na posição de crítico, né, se dispôs a pesquisar os fenômenos e se convence, né, com a veracidade dos fatos. Daí ele começa a utilizar a médium Eusápia Paladino, onde as suas pesquisas vão ser encontradas no livro Hipnotismo e Mediunidade, também traduzido pela FEB, certo? Ele foi fiel também ao método experimental e sobre a mediunidade foi o que mais contribuiu para o conhecimento mediúnico. Foi a pessoa que mais contribuiu para o esclarecimento do mecanismo da mediunidade. Com maior clareza e com maior precisão foi Lombroso. Depois de nós falarmos rapidamente desses 3 elementos que eu destaquei em particular, mas muitos outros existem, como nós já citamos, nós vamos voltar em Kardec, em 1861, quando ele vai publicar o Livro dos Médiuns. Em 1861, Kardec publica o Livro dos Médiuns. E em 1864, ele vai publicar o quê? Evangelho segundo. Em 1965, ele publica O Céu e o Inferno. E em 1968, ele fecha o Pentateuco, ou as 5 obras básicas, publicando a Gênesis. Existe uma comparação que a gente faz muito interessante. O Velho Testamento se abre com qual livro? Com a Gênesis. Kardec fecha com a Gênesis. É algo assim para a gente avaliar o início, a formação do mundo, e ele fecha trazendo conhecimento profundo e científico sobre a formação do mundo. O início e o fim de toda a criação. Certo? Bom, vamos falar agora do movimento espírita em si. Como que Kardec promoveu? Ele fez as pesquisas, ele lançou o Livro dos Espíritos, lançou o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, mas ele não ia ficar só publicando livros. Ele precisava de divulgar essa doutrina. Então ele começa a fazer um movimento espírita. O que significa movimento? No dicionário mesmo. Quer movimento espírita e defina para mim o que é movimento. É movimentar, né? É canalizar, é acionar, não é isso? Então, se nós temos o movimento como canalizar, acionar, movimentar, o que seria o movimento espírita? Movimentar ideias. Ideias espíritas. Então, isso é movimento espírita. É o canalizar, é o fazer movimentar, é fazer levar, agitar, né? Ideias espíritas. E é esse o nosso papel. Precisamos canalizar, agitar, movimentar as ideias espíritas. Só que nós sabemos que não basta falar, basta? O que Emmanuel fala para nós com relação a isso? Ele tem uma colocação sui generis. Precisa e excelente. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Nós espíritas, para nós que conhecemos o Evangelho, que conhecemos a doutrina espírita, não basta falar. Porque de pregadores e de
pessoas de boa intenção, o umbral está assim, já nos alertou do Espírito. Né? Pessoas de boa intenção e com muita vontade de fazer o bem, o umbral está assim, ó, cheinho. Então não basta falar, nem ter boas intenções. É preciso agir em cima das palavras, é preciso assimilar e vivenciar as palavras, exemplificar as palavras. Nós, espíritos, não basta sermos pregadores. É preciso que façamos a maior pregação, aquela que Jesus nos ensinou. O vivenciar daquilo que pregamos. Então é lógico que nós não vamos mudar do dia para a noite. Nem vamos alterar os nossos comportamentos como se fosse uma varinha de condão, a doutrina espírita, que ao bater nas nossas cabeças, fôssemos todos uns anjinhos e uns santinhos. E sabemos que não é assim que funciona, porque nós temos todas as dificuldades cristalizadas na nossa conduta, no nosso caráter, na nossa personalidade. Então é um trabalho cansativo, perseverante, persistente, de modificação, de trabalho contínuo. Então nós precisamos modificar. Nós, espíritas, não podemos ficar nas casas espíritas só pregando. É preciso que façamos o agir da nossa vida, o exemplo da nossa palavra. Temos que agir de conformidade com aquilo que falamos. Se não ainda agimos, temos que tentar, lutar. Caiu hoje, levanto amanhã, cai amanhã, levanto depois, e vou tentar até um dia não cair mais. Até que a gente consiga caminhar sem cair. Mas se nós acharmos que é difícil, nós não vamos conseguir nada. Nos diz os espíritos que o difícil a gente faz agora, o impossível faz daqui a pouquinho. Então nós vamos fazer o difícil agora e o impossível daqui a pouquinho. Vamos ver o que é difícil em nós e o impossível nós avaliamos depois de termos conseguido vencer o difícil. Então nós precisamos deste trabalho para movimentar as ideias espíritas, colocar na nossa vida. Porque a doutrina espírita não é daquela que sai na rua para pregar. Nem devemos. Ela até nos concita a respeitar as crenças, as ideias dos nossos irmãos em humanidade. Não podemos impor ideias, não podemos exigir às pessoas que nos escutem, nem que aceitem as nossas maneiras de pensar, mas é importante que as nossas ideias sejam transmitidas de que forma? Pelo exemplo. Eu não posso sair pregando no meu serviço, no meu trabalho. Eu não posso pregar para os meus familiares, ficar lá, dar uma de padre e sair pregando para eles todo dia. Nós precisamos demonstrar a eles que essa doutrina nos faz vivenciar a paz e o equilíbrio, porque implantamos ela em nós e somos felizes. Então é essa vivência, é essa pregação, é esse movimento de ideias que nós temos que fazer com a doutrina espírita. Implantá-la em nossa vida, através de um trabalho perseverante, persistente, na busca constante da nossa renovação, na mudança dos nossos comportamentos, deixando aquele homem velho para dar lugar ao homem novo que deve habitar em nós, para merecermos esse plano de regeneração. Porque a peneira vai passar, pedregulho fica em cima, passa só areia fina. Então nós temos que burilar bastante para termos esse grãozinho fino para passar nessa peneira. Já descobriram até o chupão, ele está chegando por aí. Né? Assim como houve exilados de capela, vai existir os exilados da terra também. Isso vocês não duvidam. E quem não quiser ser exilado, trate de trabalhar. Trabalhar em quê? Em nós. Brigar com quem? Conosco. Modificar quem? A nós. Então, é brigar com esse homem velho que nós trazemos dentro de nós. Sair desse comodismo que nós já arrastamos há milênios. Não dá mais tempo, né? Não dá mais tempo de nós ficarmos brigando. Ficar atrasando a nossa evolução. Nós temos a eternidade. Muitos de vocês podem ficar, mas eu vou ter quantas encarnações for necessárias. Concordo plenamente. Não discordo desse ponto. Mas por que ficar adiando a felicidade? Por que deixar para amanhã a paz que podemos conquistar agora, hoje, neste momento? É essa oportunidade que o Cristo está nos dando. Então, é isso que nós estamos hoje fazendo a nível de movimento espírita. Todos nós nos conscientizamos do nosso papel, porque podemos arrastar muitos para essa mesma paz.
para essa mesma felicidade que todos nós gostaríamos de ter hoje, aqui e agora, no plano terrestre. E a Terra está vivendo momentos dificílimos, onde o equilíbrio é imprescindível no seio da família espírita, para que possamos ter este recado de confiança e de fé de um mundo melhor. Porque os momentos são difíceis, as lutas são múltiplas, e o homem está passando por testes infindos, e nós precisamos desse equilíbrio, para ajudarmos a essa humanidade que desconhece essa doutrina de luz, a também vivenciar essa mesma paz e poder vencer. Nós estamos dizendo que somente os espíritas conscientes e responsáveis que vão herdar a Terra, porque em todas as crenças existe um campo evolutivo e corações de amor e fraternidade. Não precisa de irmos muito longe. É na Igreja Católica que temos uma Irmã Dulce. É na Igreja Católica que temos uma Teresa de Calcutá. Então, não é só a doutrina espírita que abre as portas deste mundo melhor, mas ela nos dá muito mais condições, principalmente para nós espíritas recalcitrantes. E não pense vocês que espírita é por acaso, não, é porque é daquele cabeça dura mesmo. Se a coisa não for muito clara, não dá para entrar. Então o espiritismo é para quem tem a cabeça dura e precisa de abrir o cérebro e dar lugar aos conhecimentos divinos. Porque muitas pessoas acham que são agraciados da bondade divina. Não, somos os mais necessitados, os mais complicados do universo. E eu falo de cabeça. Não tem gente mais difícil e mais complicada do que espírita. Difícil e complicado, igual espírita não tem. Então prova as nossas lutas e as nossas dificuldades e essa grande oportunidade de nos renovarmos e de nos modificar. Então, isso é importante que nos conscientizamos a nível de movimento espírita. A difusão da doutrina espírita pelo mundo vai começar através de Kardec. Kardec, muito antes de marketing, de mala direta, já fazia tudo isso. Né? Já usava de todos esses recursos. Nem se falava em marketing, nem em mala direta, e em muitas outras coisas que nós vemos aí hoje como meios de comunicação, Kardec já utilizava. Então Kardec vai começar, né, a transmitir as suas ideias para o mundo, principalmente para a Europa, que era o meio onde ele estava mais próximo. Mas não só na Europa. Nós vamos ter notícia do Livro dos Espíritos chegando no Peru, na América do Sul, na mesma época de Kardec. Então é justamente nessa época que ele vai começar. Começa através de correspondência. Ele começa a se corresponder com várias cidades da Europa, com vários países da Europa e também fora da Europa, mandando todos os seus opúsculos, todas as suas ideias e levando tudo que ele já tinha colhido para outras cidades, para outros países da Europa e até mesmo nas Américas. E é nesse campo de divulgação que nós vamos encontrar os folhetos que são distribuídos gratuitamente. Esse trabalho que nós fazemos aí de campanha do quilo, né? Campanha do quilo, mensaginha na mão do companheiro. Campanha do quilo, mensagem na mão do companheiro. E assim por diante. Né? Ele também vai consegue criar a revista, né? Ele faz a revista Espírita e consegue aí um número muito grande de assinantes, onde ele também divulga todas as suas ideias, tudo aquilo que ele vai pesquisando. E no Peru, nós vamos encontrar, né, em Lima, Dom Fernando, que vai falar justamente do que ele vivencia com o Livro dos Espíritos, ensinando e lendo o Livro dos Espíritos para os selvagens no Peru. Então ele conta para Kardec que grande foi a surpresa dele ao ler o Livro dos Espíritos para os índios, e dentre eles um se manifestar dizendo: já tínhamos a ideia de que a vida não era só esta, agora temos a certeza. Então a gente vê a grandeza do que é a doutrina dos Espíritos e como que nós espíritos somos diferentes se estejamos onde estivermos, no meio selvagem. Um selvagem diz isso em relação ao Livro dos Espíritos: já tínhamos a ideia de que o mundo, que a vida não era só essa, agora temos a certeza. Então, é algo que nos faz até pensar. Nós temos tantas comprovações, tanta coisa nos provando, e ainda tem gente que duvida. Espírita, eu não estou falando de gente leiga, porque leigo não entra na nossa ação. Mas eu já vi muito espírita falar assim:
É aquele negócio, né? Eu vejo falar em vida e tal, mas será que é desse jeito mesmo? Você ainda duvida? Não pode duvidar. Depois de tanta coisa, você ainda duvida? 2000 anos se passaram que o Cristo veio aqui, já nos alertou que a vida era espiritual, e você ainda duvida com todas as comprovações? Então, esse vai ter que aguardar mais um tempo. Certo? Bom, em 1859, Kardec vai publicar o livro que é o Espiritismo. Em 1860, ele começa a fazer o que Paulo fazia. Olha a correlação. Kardec, ele era professor, se mantinha, não vivia às custas de doutrina espírita, muito pelo contrário, ele custeava do próprio bolso tudo aquilo que ele fazia. Ele era médico, era professor, ele tinha uma série de vivências, de experiência, era altamente culto. E ele vivia dos seus próprios recursos. Então, na época de férias dele, as férias dele eram trabalhando, era justamente quando ele começava a propagar as ideias pessoalmente. Então, Kardec inicia um ciclo de viagens, né? Nesta data, em 1860, ele vai fazer, ele vai em 693 lugares. Ele vai fazer 50 palestras. Em 693 lugares, ele faz 50 palestras. E visita uma série de cidades também da França. Em 1861, o que aconteceu em 1861? Um fato importantíssimo para a doutrina espírita. Tudo que é proibido é cooptado. É ótimo. Eles acharam que estavam jogando a doutrina espírita na fogueira e não estava. Proibiu, fruto proibido, é esse que eu quero comer. Hein? Muito melhor. O que acontece nessa data? Em 1861. É o Auto de Fé de Barcelona. Né? Todo mundo sabe o que é o Auto de Fé? A queima dos livros em praça pública, né? O Baba manda colocar tudo e queimar, fazer uma grande fogueira. Com todos os livros espíritas. Isso só serviu para despertar o povo. Mas por que eu estou mandando queimar esses livros? Agora que eu vou caçar. Né? Aí, livro dos espíritos começou a valer ouro. Queimou tudo, tinha que caçar. E aí é que a doutrina espírita toma corpo mesmo. Porque aquilo que é proibido, que não pode, é que chama atenção. Então já é o trabalho. A gente acha que tudo acontece por acaso, mas não. É o mundo espiritual já trabalhando. O ser humano espera alguma coisa para se balançar, para depois despertar. E esse Auto de Fé de Barcelona foi justamente o que mexeu com as estruturas das crenças, das religiões, e a doutrina espírita encontra aí o seu apogeu. É agora que a coisa vai começar a pegar fogo. Queimou? Agora que é interessante. Agora que nós vamos saber o que é essa doutrina espírita. Em 1873, Kardec começa a sofrer sérias perseguições com o espiritismo e atinge a sua área financeira. Então ele tem que diminuir o seu trabalho, as suas viagens diminuem, as suas correspondências, então realmente ele se vê privado do trabalho por algum tempo. Mas em 1864, ele vai, justamente no ano da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele vai justamente renovar as forças, buscar novos recursos e continuar as suas tarefas. Certo? Em 1865, surgem vários jornais espíritas. De vários pontos da Europa, começam a se divulgar a doutrina espírita. Em 1866, Kardec adoece, fica seriamente doente, e os espíritos mandam que ele se recolha um pouco, que ele se acalme. Ele para só um ano e em 1867 ele começa a viajar de novo. E viaja por vários locais, né? E é justamente nesse período em que Kardec adoece que nós vamos encontrar a figura de Leon Denis, o maior colaborador de Kardec, dentro da divulgação da doutrina espírita. Porque é justamente nesse tempo que Leon Denis vai continuar o trabalho, fazendo pesquisas, publicando e continuando o trabalho que Kardec estava impossibilitado por questões de saúde em fazer, né? Bom, e ele desencarna em 1927. Aqui nós falamos do início do movimento espírita, como começou e como ele foi na Europa.
Como é que esse movimento chegou no Brasil? O Brasil, nós sabemos que é predestinado a ser a pátria do Evangelho. Predestinada, viu, gente? Não é, não. Não é, não. E todo mundo fala, Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo. Ainda não é, não. Depende de nós. Aqui que está o nosso papel. Em tornar o Brasil realmente a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Porque ela é predestinada. Ainda não conquistou essa posição. Daí a nossa responsabilidade. Diante desse trabalho, o nosso país, ele tem um fator fundamental. Por quê? É um país de muitas raças. Nós somos um povo de muitos povos. Nós somos a somatória de muitos povos. Então nós viemos assim de múltiplas raças. Então nós não temos aquele sentido, né, de individualização, de único, de egoísmo da minha pátria, do meu país, do meu povo. O brasileiro até não tem muito esse negócio, né? Ele é até meio largado com esse negócio. Porque ele não tem no sangue esse sentimento de uma única raça. Porque ele é sangue de muitas raças. É só você começar a analisar na sua família. Você vê que você tem uns 4, 5 sangues diferentes. Tem francês, tem italiano, tem índio, tem negro, tem tudo. Nós somos uma miscelânea de sangue. Então, só isso já o caracteriza e dá a ele a condição realmente de ser esse coração do mundo. Onde nós somos todos irmãos, independente de pátria, de sangue, de cor ou de raça. Somos todos irmãos. Já é uma condição dele realmente ser o coração do mundo, né? Bom, vamos ver quem foi aqueles seres destacados que trouxeram o Espiritismo para o Brasil. E qual dentro do Espiritismo que nós vamos destacar desde que ele chegou no Brasil até a data de hoje. Gostaríamos de destacar Antônio Eustáquio Batuíra, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, Anália Franco, Caibá de Souza Chute, Eurípides Bassanufo, Jesus Gonçalves, Leopoldo Machado, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco e muitos outros. Fizemos dentro dessa ordem cronológica o princípio e até os dias de hoje os maiores vultos da doutrina espírita, que nós consideramos aqueles que mais contribuíram e estão contribuindo para o movimento espírita no nosso país, no Brasil. Em 1865, foi fundada na cidade de Salvador a primeira sociedade espírita no Brasil. Em 1865. Quantos anos tem? Sim. Mais de um século. Sim. Certo? Então, nós não estamos tão novinhos de doutrina espírita, né? Porque a gente fala, aqui no Brasil a doutrina espírita é nova. Não foi isso nenhuma, tem quase a mesma idade de quando ela chegou lá. Antes da gênero. Né? Então, nova coisíssima nenhuma. Já está aí há bom tempo. Né? E olha a coragem desse pessoal. Já pensou em 1875, num país católico de cima e embaixo, você fundar uma sociedade espírita? Tem que ter coragem. Né? Até pouco tempo punha espírita na cadeia. Não podia falar que era espírita, até pouco tempo. Eu mesmo conheci pessoas que eram presas. Eu, criança, ouvia falar que pessoas tinham sido presas porque estavam praticando a mediunidade. Era igual foi preso quantas vezes? Isso aí. Né? Então, é uma coragem, né? Hoje é status falar que é espírita, né? Hoje é status. Quem não é, fala que é. Se não é e não quer falar que é, fala, eu gosto do espiritismo, acho muito interessante. Né? Porque hoje dá status falar que é espírita. Hoje até demonstra um certo nível, né? Intelectual, quem é espírita, da doutrina filosófica, científica, religiosa, que doutrina maravilhosa, engloba tudo. Então hoje dá status falar que é espírita. Mas naquela época a coisa era feita. Né? Então, o grupo familiar do espiritismo.
na Bahia, é fundado este grupo. Em 1873, é constituída na cidade do Rio de Janeiro a segunda sociedade espírita. Então, vocês estão vendo que de 75 para 73 se passaram 8 anos para que surgisse a segunda sociedade espírita no Brasil. E a primeira do Rio de Janeiro é o Grupo Confúcio, né? Onde nasceu o objetivo de divulgar a doutrina espírita e reunir no Império pouquíssimos espíritas. Foi justamente nesse Grupo Confúcio que surgiu a primeira assistência gratuita homeopática. A primeira assistência gratuita homeopática. E foi justamente nessa que ocorreu no Brasil as primeiras reuniões de doutrinação a espíritos. As primeiras reuniões mediúnicas em que se doutrinavam os espíritos aconteceu nesse Grupo Confúcio do Rio de Janeiro, a primeira sociedade espírita do Rio de Janeiro e a segunda do Brasil. Né? E foi esse Grupo Confúcio o responsável pela tradução das obras básicas de Kardec para o Brasil. Tá? Em 1875, 2 anos depois, surge a Revista Espírita, coordenada por Silva Neto, né, com publicação mensal. Era mais ou menos nos moldes da Revista Espírita trazida por Kardec. Ele seguia os mesmos moldes. Certo? E também houve a publicação do primeiro jornal espírita no Rio de Janeiro e o segundo do Brasil. Porque já existia na Bahia o primeiro jornal. Ele era o primeiro jornal do Rio de Janeiro e o segundo do Brasil. Em 1876, houve a fundação da Sociedade Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, com a orientação de Bittencourt Sampaio. Bittencourt Sampaio, então, orienta o grupo, a fundação da Sociedade Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade. Em 1860, é fundado o Grupo Ismael. Quem é o Grupo Ismael, hein, gente? Isso é importante. Ele foi fundado pelo Antônio Luiz Saião. E foi justamente esse grupo que vai dar o sustentáculo para a criação da FEB. Então, a FEB surgiu em cima deste grupo, a Federação Espírita Brasileira. Teve seu início aí, né? Em 1880, a fundação da Sociedade Espírita da Fraternidade no Rio de Janeiro. Em 1883, Augusto Elias da Silva lança a revista O Reformador. Bom, em 1884, acontece a fundação da FEB. O que seria a FEB? Uma federativa, né, que iria unir todas as sociedades espíritas para que se criasse uma unicidade. Aqui começa o movimento de unificação. É a primeira manifestação da necessidade de unificar a doutrina espírita, já que ela não tem aquela hierarquia papal. Um manda e todo mundo obedece. Mas era preciso que se criasse um órgão composto por várias sociedades, né? Onde muitas cabeças existem, melhora o pensamento. Mais cresce o pensamento. Então era necessário que essas sociedades já existentes se unissem para que houvesse uma unicidade da divulgação das ideias espíritas. Então aí dá inicia-se o movimento de unificação. São as primeiras ideias de unificação, de trazer uma conscientização de unificação das ideias espíritas. Em 1904, existe a aprovação de um documento que vai se intitular Bases de Organizações Espíritas. Então, eles elaboram um documento trazendo as bases para que se pudesse organizar as sociedades espíritas. Trazendo aí, então, a primeira ideia de unicidade com relação a como organizar sociedades. Em 1905,
existe a primeira publicação do jornal O Clarim, feito por quem? Por Schuster, né? Em 1908, aí vamos entrar em Minas Gerais. É fundado o quê? Em 1908, a União Espírita Mineira. Aquele órgão que seria responsável pelo movimento de unificação no estado de Minas Gerais. Seria o órgão responsável pela movimentação das ideias unificacionistas no estado de Minas Gerais. Ela seria a entidade, né, federativa estadual, cujos objetivos eram os mesmos da FEB. Em 1932, é a primeira publicação, né, da obra de Francisco Cândido Xavier. Qual foi a primeira obra de Francisco Cândido Xavier? Barnal de Alentum. Barnal de Alentum. Eu sou outros mesmo falar. Corinho da frente aqui é bom, né? Responde rápido. Bom, em 1939 se instala a primeira gráfica da FEB. E é justamente por quem? Vilão Ribeiro. Vilão Ribeiro é responsável pelas traduções das obras básicas. Nós temos várias obras básicas traduzidas por Vilão Ribeiro. Certo? Em 1944, ocorre o primeiro Congresso Espírita Mineiro, para justamente começar a discutir sobre o movimento de unificação dentro do primeiro Congresso Espírita Mineiro. E neste mesmo congresso foi aprovado a União como responsável por esse início de unificação no Estado. Em 1949 é assinado no Rio o quê? O que é o Pacto Alto? Isso. Então, no Rio de Janeiro é assinado o Pacto Alto, ou seja, o Pacto de Unificação da doutrina espírita, onde todas as sociedades da federativa, onde todas as uniões, aquelas federativas estaduais se reuniram para decidir na formação deste documento, que traria as orientações para o movimento de unificação no Brasil. Certo? Em 52 vai se dar o segundo Congresso Espírita Mineiro, onde vai se estabelecer fatos importantíssimos, que é os programas de evangelização da criança e mocidade. Descobriu-se a necessidade de preparar a criança e o jovem. É lógico, se nós não prepararmos o jovem e a criança na casa espírita, quem é que vai dar continuidade ao trabalho? Eu morro, fica tudo aí. Então nós temos que preparar a criança e o jovem para que eles dêem continuidade às nossas ideias. Nós que já estamos mais ou menos na metade do caminho, né? Eu não, vocês aí, né? Estamos mais ou menos na metade do caminho, temos que preparar aqueles que irão nos substituir. E a criança e o jovem. Daí a necessidade das casas espíritas colocar como prioridade evangelização da criança e evangelização do jovem. Departamento Infanto-Juvenil, que vai cuidar justamente do preparo dessas crianças e desses jovens, para que amanhã eles possam ser responsáveis pela casa espírita, pelo trabalho de unificação, pelo trabalho de movimento espírita. Então temos que conscientizá-los desde a infância. O que Emmanuel fala conosco com relação à criança? O que Emmanuel fala para nós com relação à criança? Que a criança é a argila, aguardando mãos hábeis para ser moldada. Então nós precisamos evangelizar as nossas crianças, prepará-la para esse trabalho, para que ela possa realmente preparar este mundo, construir esse mundo melhor. E essa continuidade depende dessas crianças, destes jovens, cada um passando suas experiências no futuro para aqueles que virão deles. E nós hoje estamos com um trabalho muito grande, e eu tenho falado isso em Belo Horizonte, que nós estamos vivendo um momento de construir casas espíritas, de formar recursos, de dar recursos, porque quem vai vir não vai ter tempo de fazer isso não. É nós mesmos que temos que trabalhar, construir, deixar tudo pronto, porque o trabalho deles será imenso.
Vocês não vão ficar precisando correr atrás de recurso material para poder edificar casas espíritas, não. Nós é que temos que fazer isso para eles hoje. Então arregassem a manga, trabalham, construam as casas espíritas, vocês com as melhores estruturas que vocês tiverem em condição, preparem essas crianças, esses jovens, porque eles terão muito trabalho pela frente e muita responsabilidade. Depois, neste mesmo segundo congresso, existe a criação das AMEs municipais espíritas. A AME de Divinópolis é uma AME municipal. O CRE de vocês é o CRE? O nosso é Zona Metalúrgica. Do Oeste. Então, Divinópolis está dentro de um CRE, porque o Estado é dividido também em agrupamentos. Então, como é que funciona essa federativa? Eu acho que eu tenho uma casinha para não ter que seria, né? Não dá para todo mundo ver, não, mas você não tem nada aí para a gente colocar aqui, né? Na outra enganação eu já pedi 5 centímetros a mais. Então, quando eu chegar no quadro, não tem que ficar na ponta do pé, né? Bom, nós temos a organização de todo o movimento espírita. Como ele se desenvolve? Nós temos a SEB, né, que é a Federativa Brasileira, que coordena todo o movimento a nível nacional. Depois, nós temos o Conselho Federativo Nacional, que é o quê? O que é esse conselho? São os representantes das federativas estaduais que vão formar esse conselho. Então, a União é um dos representantes deste conselho. A União Espírita Mineira é um dos representantes dentro deste conselho. Certo? Este conselho nós vamos encontrar as federativas estaduais, que no caso nosso é a União Espírita Mineira. Nesta União Espírita Mineira, nós também temos um conselho que delibera, que decide, que trabalha, que elabora material para o movimento de unificação do Estado de Minas Gerais. Esse conselho é o COFEM, é o Conselho Federativo Espírita de Minas Gerais. O que é o COFEM? É a união de todos os CREs. Cada representante de CRE, cada presidente de CRE, ele vai formar o COFEM. O que é o presidente do CRE? O CRE é um conjunto de alianças, dividido em regiões. No caso, a ANE de Divinópolis está na região oeste. Qual que é a cidade sede deste CRE? Divinópolis. Então, Divinópolis é a cidade sede. Então, o presidente da ANE de Divinópolis é também o presidente do CRE da região oeste. Então, esse CRE vai justamente representar-se no COFEM, se fazer representar no COFEM para tomar as decisões dentro do Conselho Federativo Espírita de Minas Gerais. Esses CREs têm um conselho, que são o Conselho Espírita Municipal. O que é o Conselho Espírita Municipal? São a reunião de todos os centros, representado pelo presidente da Casa Espírita. Esse presidente da Casa Espírita, das várias casas espíritas desta cidade, no caso de Divinópolis, vai ser o presidente da ANE, vai formar a aliança. E a aliança é o quê? O representante dos centros espíritas dentro do movimento de unificação. Então nós não temos aquela estrutura de papado, mas nós temos uma estrutura de troca de ideias e experiências. Então o que a AME é? Muitas pessoas acham que a AME é um órgão que vigia. Não, a AME não é um órgão vigia. Nem está aqui para determinar atividades desta ou daquela casa espírita, definir o que deve ser feito ou o que não deve ser feito na casa espírita, não. A AME está aqui justamente para unir as ideias de todas as casas espíritas, discutir o movimento espírita desta cidade e procurar trazer recursos para ampliar este movimento, para fazê-lo crescer, para que este movimento
possa crescer a nível de divulgar a doutrina espírita cada vez mais e ampliar ainda mais o campo de ação da doutrina espírita. Esse é o papel das alianças. E é assim que se constrói todo um movimento espírita. Hoje, dentro do movimento de unificação, através de federativas, nós podemos divulgar a doutrina espírita de uma forma uniforme. Então, o que se pretende? Tem-se evangelização da criança, cria-se uma pasta de evangelização. A União Espírita Mineira, que é o órgão federativo, né, estadual, trouxe para nós a pasta de evangelização. Mas não falou para nós, a evangelização tem que ser implantada em cima disso. Não, foi nos dado a nível de recursos. Nós formamos um programa que acharmos mais adequado para aquele recurso que nos foi oferecido, porque aquilo ali é trabalho do COFENG. Não é o trabalho da União Espírita, é o trabalho do COFENG, é a união de vários CREs, contribuição de várias experiências de evangelizações da criança que formou aquela parte de evangelização da criança. Então, é esse o nosso objetivo. Então, que a Casa Espírita permute, entre outras casas espíritas, suas experiências. Que busque amparo uma na outra, se uma tem mais recursos, que busque nessa. E vamos trocar as nossas experiências em cima de um único objetivo, que é o divulgar da doutrina espírita, mas não é um divulgar qualquer, não. Como é que é o divulgar? O exemplo. Pelo exemplo, mas existe uma coisa que nós não podemos nos esquecer ao divulgar a doutrina espírita. Se chama pureza doutrinária. Então, nós não podemos inserir inovações na doutrina espírita. A pureza doutrinária dentro do movimento de unificação é fundamental. Imprescindível. E essa é a nossa responsabilidade. Divulgar a doutrina espírita, as ideias da doutrina espírita pelo nosso exemplo, pela nossa vivência e tratando de trazer também a pureza doutrinária, sem inserir nela ideias pessoais. Podemos até ampliar o trabalho, mas inserir ideias próprias, porque eu acho, porque eu penso, na doutrina espírita isso não funciona. Podemos trabalhar juntos em ideias novas, construir recursos